Olá pessoal, professor Átila, matéria de Geografia. Vamos começar o módulo 2, globalização. Esse assunto é um assunto que está no dia a dia de todo mundo e até por conta do que você está fazendo agora. Envolve globalização. Você está me assistindo de algum lugar em qualquer momento, né? O que seria globalização? O que é esse processo? Será que ele é um fenômeno recente ou é um fenômeno antigo? Qual a sua opinião? Pense sobre isso. Se a gente for definir a palavra globalização, vamos ficar aqui horas conversando sobre isso. Um senhor chamado Milton Santos escreveu um livro chamado Por Outra Globalização, em que ele discorre sobre os processos, os problemas, os impactos, os benefícios e os malefícios desse fenômeno. E lá ele define a globalização em várias páginas. Vamos tentar fazer de uma forma mais didática e mais rápida para vocês em uma frase. Processo múltiplo, né, que ocorre de várias formas, que envolve a política, a economia, a sociedade, que vem ocorrendo nas últimas décadas. Porém, pessoal, esse processo ele não começou recentemente. Ele não começou nas últimas décadas. Lembre-se, processo múltiplo que envolve a política, a economia e a sociedade. Quando eu digo múltiplo, eu falo no sentido global, em todos os países, que envolve o mundo todo. Então, quando isso acontece, alguns geógrafos e historiadores também vão chegar a dizer que os primeiros passos para uma globalização ocorrem quando o europeu sai da Europa e começa a navegar pelo mundo, período que a gente conhece da história de grandes navegações, séculos XV e XVI, as navegações ultramarinas. O primeiro cidadão, o Sr. Bartolomeu Dias, que contorna o Cabo da Boa Esperança, depois o Vasco da Gama, o Colombo, o Cabral. Quando isso ocorre, a gente tem uma ligação entre as sociedades de forma global. Eu começo a interligar Europa, África, Ásia e América. Essa última recém-descoberta na época, né? Descoberta entre aspas, mas é um assunto para uma outra aula. Então, essa palavra globalização não se trata de fenômenos recentes. Se trata de um processo muito mais antigo do que você imagina. O próprio ato do homem sair da Europa, pegar um navio e atravessar o oceano em busca de novas terras, já é um processo de globalização. Por quê? Ele está interligando partes que antes não se ligavam. Claro que há 500, 600 anos atrás, esse processo de globalização era um processo muito mais lento do que hoje, né? Hoje, se a gente pegar esse aparelho que você está assistindo agora, seja um celular ou um computador, você consegue resolver quase que todos os seus problemas sem sair de casa. É o que a gente chama de finanças 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Basta você ter acesso à internet que você consegue pagar uma conta, pedir comida, fazer compras, chamar um táxi e por aí vai. Isso é globalização, né? Esse processo que interliga as nações e que ocorre de forma múltipla em todo o mundo, toda a sociedade. Esse processo ele é antigo, só que ele se acelera quando acontece o desmonte, né? Quando acaba o chamado socialismo real, que é um assunto para uma aula de história sobre a Guerra Fria. Há um aumento da produção, né? Seja a produção comercial, a produção tecnológica, a produção bélica, a produção armamentista, a produção da informação, filmes, livros e etc. Expansão das vendas, né? Com a globalização, principalmente nos séculos 19, 20, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a comercializar coisas de outros países, né? Um exemplo disso é uma fábrica que tem sua origem na América, vendendo produtos para a Ásia. A Coca-Cola, por exemplo. Intensificação dos fluxos de capitais pelo mundo. É isso, esse giro de capital. Hoje nós temos uma moeda eletrônica chamada Bitcoin. Isso não seria possível jamais há 20 anos atrás.
né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, nas últimas décadas, porque a globalização do século XXI para cá, ela acelerou de uma forma que as pessoas quase que estão perdendo o controle, né? O Bitcoin mesmo teve uma supervalorização e hoje ele está entrando em decadência, mas ainda é uma moeda muito valorizada. Se você tem Bitcoin, guarde. Inovações na informática, microeletrônica, telecomunicações e, por que não, os transportes. Tudo foi inovado, foi alterado, foi reformulado. Para quê? Para atender a demanda social. A globalização, ela alterou a vida das pessoas. Vamos pegar lá o início da globalização, né? Quando o Colombo sai da América, sai da Europa e vem para a América. Demorou quase 60 dias para fazer essa viagem. Hoje, com essas inovações na informática, você consegue agendar um voo pelo celular, né, ou pelo computador, comunicação, celular, computador, informática, e o transporte. Pega um voo aqui do Brasil e vai para a Europa em 20 horas. Colombo fez isso em 60 dias. Processo múltiplo. Envolve toda uma gama da sociedade. Uma verdadeira revolução. Modernos computadores, satélites, a criação das fibras óticas, que vão revolucionar todo esse sistema de comunicação que a gente tem hoje e fazer com que a globalização se torne mais acelerada. Mas será que esse processo de interligação, de multiplicidade dos fatores é só benéfico? Será que tem coisa só boa? Né? Porque tudo que eu falei aqui é só coisa boa. Você viajar de forma mais rápida, você resolver seus problemas de forma mais rápida, tudo mais prático e mais eficiente, né? Hoje em dia você não precisa ir ao banco mais, a não ser que você queira enfrentar fila de 2, 3 horas. Não recomendo. Baixe o aplicativo do seu banco e resolva os seus problemas. Mas não é só isso. Não tem só coisa boa na globalização. Tem coisa ruim também. Por exemplo, hoje a principal informação, ou a principal mercadoria, a principal fonte de renda é informação. E leia-se aqui informação como informática, tecnologia. Se você tem acesso à informática, à tecnologia, você tem informação, você tem conhecimento, você tem uma grande mercadoria nas suas mãos. Se me perguntarem qual seria a profissão do futuro, eu diria que seria alguma profissão relacionada à engenharia e à tecnologia. Exemplo, engenharia mecânica, por que não? Engenharia de softwares, né? Técnicos de informática. Esse é o emprego do futuro. Porque de 20 anos para cá, esse processo está ocorrendo de forma muito acelerada. Então, as pessoas que têm conhecimento nessa área vão se dar bem com certeza. A produção hoje é em larga escala, né? Existem empresas globais, o McDonald's, o Burger King, a Fiat, a Apple, a Samsung, são empresas globais. Elas têm fábricas globais, elas desterritorializam, trava a língua e quase que não sai. Elas desterritorializam a sua produção. O que é isso? Você tira do território de origem e coloca em outro território. É uma empresa global, uma fábrica global. Exemplo, o pneu do carro é feito na França, o chassi é feito na Alemanha e o carro todo é produzido aqui no Brasil. Então você tem uma desterritorialização dos processos e construções dessas empresas. Por isso que isso pode ser uma coisa ruim. Exemplo, se o Brasil entra em crise, vocês acham que a empresa, a Volkswagen, vai entrar em crise? Não vai. Não vai entrar em crise. Ela vai retirar a sua indústria daqui e vai levar para um outro país. E aí nós temos um desemprego em escala global, porque não afeta só uma localidade, afeta todo um conjunto de países. Esse é o ponto negativo da globalização. Se ocorre uma crise na China, uma crise econômica, automaticamente essa crise atinge os parceiros econômicos chineses. O Brasil é um deles. A China é o principal comprador de produtos de commodities brasileiros, carne, soja, etc.
Então, se acontece uma crise nesse país, automaticamente a crise atinge aqui. Se ocorre uma crise nos Estados Unidos, como aconteceu em 2008, essa crise atinge o mundo inteiro, porque estamos falando do país que tem o maior PIB do mundo, é um país que comercializa com quase todos os países. Então, se ele está em crise, efeito dominó. Esse é o lado negativo da globalização. Uma pequena coisa que ocorre em escala local atinge a escala global. Outro exemplo, poluição. Temos aí países asiáticos com níveis de industrialização muito altos. Porém, essa poluição, infelizmente, ela vai para a atmosfera e a atmosfera, o planeta, está em constante rotação. Essa poluição também vai girar. Então, um dia ela vai chegar em outro local que, porventura, nem o produto feito pela indústria poderia chegar, mas a poluição chega. Então, quando você, por exemplo, joga lixo na rua ou queima alguma coisa, indiretamente você afeta localidades que estão distantes de você. Esse é um efeito perverso da globalização. Nem todo mundo ganha, né? Não existe só pontos positivos, existem pontos negativos. E geralmente os pontos negativos, eles são mais nocivos do que os pontos positivos. Porque os pontos negativos, eles atingem uma maior gama da sociedade quando eles ocorrem. Então, eles são mais perversos. Uma crise econômica. O Brasil, até hoje, não se recuperou totalmente da crise econômica ocorrida no início dessa década, né? Final de 2009 e início de 2010. Crise essa iniciada nos Estados Unidos, que atingiu todo mundo, a Europa, mesmo os países europeus, Grécia, Espanha, Portugal e Itália, foram tocados por essa crise. O Brasil foi tocado por essa crise e até hoje muitos desses países não se recuperaram totalmente, né? Então, você tem uma crise global, você tem o desemprego global. Assim como você tem a informática global, você consegue acessar sites japoneses sem sair da sua casa, conversar com amigos europeus sem sair de casa, você também pode ser atingido por crises que ocorrem nesses continentes sem sair da sua casa. Você não tem culpa, mas você está dentro desse processo de globalização. Então, direta ou indiretamente, você também é afetado. Por conta disso, as indústrias hoje, elas se deslocam, o que a gente chama de deslocamento industrial ou desindustrialização. Que é um exemplo, estado de São Paulo, pioneiro na industrialização brasileira. Hoje, a maioria das indústrias paulistas estão saindo de São Paulo. Por quê? Poluição, mobilidade urbana, e estão indo para outras localidades brasileiras, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, com a iniciativa de tentar desafogar o Sudeste brasileiro e levar progresso a outras regiões que não tinham esse progresso, deslocamento. Mas isso não afetou em nada a produção, porque a produção ela é feita em escala global, em escala mundial. Então eu posso produzir uma coisa em Goiânia e vender esse produto para a China e vice-versa. E por conta disso, essas empresas que são globais, elas acabam se tornando multinacionais e transnacionais. Os dois termos se referem ao mesmo assunto, empresas que têm variados polos nos países. Porém, o termo mais usado hoje é esse, porque as empresas transitam entre as nações. Elas transitam entre as nações. Então, eu tenho McDonald's em quase todos os lugares do mundo. Eu tenho sedes da Nike, lojas da Nike, em quase todos os lugares do mundo. E para finalizar, 2 pontos aqui que a globalização traz para a gente. Por conta do desemprego, aumenta o trabalho informal. Exemplo, vendedor de água no sinaleiro, que lá é um trabalho informal, não é registrado, né? É um trabalho autônomo. Pode ser que ele ganhe muito dinheiro na época de calor, mas e aí, se ele ficar doente? Então a gente pode falar que é um ponto negativo. Porém, se a pessoa, lembra aqui, a informação como mercadoria, se essa pessoa tem acesso à informática, tem conhecimento, é bem qualificada, dependendo do cargo que ela ocupa, ela pode trabalhar em casa, é o home office, ou ela pode fazer uma videoconferência, falar com uma pessoa em Paris, estando em São Paulo.
ponto positivo da globalização. Então, lembre-se, processo esse que afeta todo o planeta, seja ele de forma positiva ou negativa, passando por todas essas transformações que as empresas e os fluxos econômicos fazem na nossa sociedade. Valeu, abraço a todos.